Lição de número 79. O mas e os discípulos. A palavra mas, ela está entre aspas. O mas e os discípulos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma frase muito conhecida. Tudo posso naquele que me fortalece. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da vontade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas, entre aspas, é a conjunção que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim, recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim, aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante, apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. É um ponto de vista pouco comentado sobre essa frase, né? Muito pouco comentado. É uma visão de Emmanuel sobre essa frase: tudo posso naquele que me fortalece. O discípulo aplicado, é que ele vai falar 2 discípulos, né? Um discípulo aplicado e o aprendiz preguiçoso. Então, o discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. É uma fala de um discípulo aplicado, ou seja, ele reconhece que ele mesmo tem muito pouco de bom a dar. É verdade. E é por isso que estamos aqui na Terra. Mas, quando ele se alia, adota o Cristo como seu mestre, ele acredita que o Cristo pode lhe suprir em algumas coisas, até que o discípulo tenha desenvolvido por si só durante a caminhada. Porque imaginem, se eu vou começar hoje o trabalho com Cristo, a minha reforma íntima, a minha luta de evolução, é provável que eu ainda estou muito imaturo. Eu não sei muita coisa, inexperiente. E salvo as reencarnações minhas, eu adquiri algumas qualidades, algumas virtudes. Ponto final. Mas eu não sou perfeito e não sou santo. Então eu vou começar hoje a minha caminhada. Até que eu vou precisar de um tempo para que eu desenvolva
mais virtudes, pratique as que eu já tenho, testo o meu conhecimento, adquiro também o conhecimento, coloco em teste e vou então descobrindo novas virtudes e vou pondo elas em prática, vou adquirindo experiência. Neste tempo, quem vai suprir é o Cristo. É uma confiança muito grande da gente, né? Muito grande. Segunda palavra normal de um discípulo aplicado. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho. Nenhum de nós detém isso, tá? Mas Jesus me conduzirá. Então, nenhum de nós temos a noção completa de como vai ser a jornada até o final, até o último item da nossa evolução, até chegarmos face a face com Deus. Não temos isso. Então, mas com o conhecimento do Cristo, ele vai me conduzindo. É isso que ele veio. Ele veio neste planeta, deixou alguns ensinamentos que hoje, infelizmente, muitas pessoas estão combatendo os ensinamentos do Cristo com teorias loucas, absurdas e tudo mais. A ideia, no fundo, quando você assiste esses debates, essas colocações, é desvalidar literalmente os ensinamentos do Cristo e propor uma nova teoria. Ou seja, fica até meio complicado você abandonar alguém que há séculos nos vem direcionando para seguir algo que nos trouxe tanto exemplo, que nunca foi encontrado uma letra, uma vírgula errada nos seus ensinamentos, para seguir uma pessoa que você não conhece, não tem obra, não tem passado, não tem absolutamente nada. Seria eu diria assim, nós seríamos muito pueris, muito inocentes para abandonar o Cristo e seguir uma palavra de alguém, quem quer que seja. Alguns tentam se afirmar como reencarnação, com as suas supostas reencarnações. Então, dizem que são Allan Kardec reencarnado, dizem que são Francisco de Assis, apóstolo fulano, apóstolo Beltrano, e aí, porque como não tem nesta vida absolutamente nenhuma obra, nada que comprove a sua moralidade, sua integridade, né? Então eles tentam dar essa credibilidade a supostas reencarnações que não tem como ser comprovada. Já que o Cristo já faz mais de 2000 anos, nós aplicando a teoria dele em diversas formas de ver essa teoria e vendo que ela realmente é perfeita. Não tem o que se modificar, né? Sem falar que é o único que deu a vida. Porque mesmo esses que hoje dizem estar nos ensinando algo a mais do que o Cristo, ou diferente do Cristo, não dariam sua vida. Até mais estariam ali, muitas vezes não manteria nenhum canal aberto se não desse like. Tá? Continuando. Aí vamos agora ao aprendiz preguiçoso. O aprendiz preguiçoso, que ele vai falar, ele declara: não descreio da bondade de Jesus. Então ele acredita que Jesus é um homem bom, mas não tem forças para o trabalho cristão. Quando a gente fala trabalho cristão, muitos é natural na nossa cabeça, eu tenho que sair de casa, eu tenho que ocupar algumas horas da minha vida para fazer caridade para os outros. Não é isso. Trabalho cristão é reforma íntima, caridade começa com você. Então, você pode não ter tempo para fazer algo aos outros, mas como você justifica não fazer nada por você mesmo, por sua própria evolução? Então, como? Por exemplo, perceber quais são seus maus pendores, seus vícios, suas fraquezas, e transformando, buscando conhecimento, prática, para ir eliminando isso da sua existência. É uma caridade importantíssima para consigo mesmo, porque se pensarmos que trabalho
cristão é só os outros, o que adianta salvar o mundo e perder tua própria alma? Então, o primeiro é salvar você, é elevar-se, estudar, aprimorar-se, evoluir. Se cada um de nós fizéssemos isso, não precisávamos nem do trabalho cristão para o outro, porque o outro já está preocupado com ele, cada um com ele, todo mundo consigo próprio, e a evolução aconteceria. Então, o importante é começarmos o trabalho cristão conosco. É isso aqui. Mas muitos de nós diz assim: mas eu não consigo ainda segui-lo, seguir as orientações, perdoar quem me ofende, deixar para lá as perseguições, me desapegar um pouco do materialismo, compreender as dificuldades, os sofrimentos, as doenças, enxergar com mais clareza nas notícias desagradáveis, que eu considero desagradáveis na minha vida, né? Na minha vida, mas assim mesmo ainda enxergar a justiça e a bondade de Deus. É isso. Aí ele vai dizer assim, uma outra coisa que um aprendiz preguiçoso diria: sei que o caminho permanece em Jesus, ou seja, ele reconhece que Jesus é esse mestre, é esse caminho, mas o mundo não permite segui-lo. Aí a gente vê aqui a segunda justificativa: eu não tenho tempo. Nós temos duas justificativas. A primeira é: eu não consigo. Eu sei que o Cristo ensinou isso, eu sei que é o melhor para mim, mas eu não consigo. E a segunda é: eu não tenho tempo. Então muitas vezes a gente não nos damos tempo para analisar os nossos comportamentos, para analisar a nossa vida, ver se ela realmente está pautada dentro dos princípios cristãos. Eu vou fazendo, eu vou seguindo, as portas vão se abrindo, as oportunidades vão me acontecendo, e eu vou entrando dentro daquilo, principalmente se é algo que eu acho que é bom, né? Que normalmente é o que me ensinaram que é bom, que normalmente é o que a sociedade diz que é bom. E às vezes eu nem quero perguntar ao Cristo se aquilo que a sociedade, que as pessoas e que eu acho que é bom, é realmente bom na visão cristã. Porque pode ser que não é, pode ser que não seja, né? Hoje nós estamos vendo aí, por exemplo, diversos vídeos na internet do fulano fez pacto com o demônio, Beltrano fez pacto com o demônio, não. O sucesso de fulano, de ciclano, de Beltrano é por pacto, mostrando, provando para nós que o diabo não é só mal, que entrega também o sonho de milhões e milhões de pessoas na humanidade: ser famoso, ter muito dinheiro, né? Com o dinheiro ter poder, né? Ser muito conhecido, né? Ser admirado, ser seguido, a fama, não é isso? Então, quando a portas do mundo abre e é o que o mundo gostaria, e é o que eu aprendi na minha infância, que eu deva também gostar, eu nem sequer cogito em perguntar a Jesus se realmente isso é bom para mim, certo? Então por isso que ele fala notícias que não são muito boas ao meu modo de ver. Então eu sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro, ele vai comparar os dois, o discípulo aplicado e o aprendiz preguiçoso. O primeiro, ele galga a montanha da decisão, ele decide: eu vou seguir o Cristo. Primeira coisa que ele faz. A diferença entre ele e o preguiçoso é que o discípulo aplicado, ele já decidiu seguir o Cristo. Então ele elegeu o Cristo. Abaixo dessa decisão vem o restante, que é: identifica as próprias fraquezas. Ele primeiro ele fez: eu vou seguir. Aí, mas eu sou uma pessoa fraca. Mas eu decidi seguir, então eu vou seguir. Jesus vai suprir. Então ele vai justificar
ficar, ele vai acreditar que a decisão, a consequência da decisão dele vai suprir suas fraquezas, suas deficiências e tudo mais. Porque primeiro ele decidiu. Lembre-se disso, primeiro ele decidiu. Então, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. Dê o que der, aconteça o que acontecer. Já o segundo, que é mais preguiçoso, ele estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Então, primeiro ele elegeu a vida tranquila, o descanso, o comodismo, a tranquilidade. Segundo mundo. Agora vem o resto, de baixo. Enquanto um elegeu seguir o Cristo, o outro elegeu a tranquilidade, a calma, né? E daí, o segundo, ele reconhece as graças que o Mestre lhe conferiu. Ele sabe que até a existência nesse mundo dele é uma graça. E que tudo que ele passa nesse mundo de bom é uma graça. Mas, todavia, prefere furtar-se a elas. Ou seja, vai ficar ainda se desviando, protelando. Eu diria assim, mais protelando. Então, ele vai deixar para amanhã esse reconhecimento em forma de evolução, de compromisso. Eu vou dizer mais de compromisso, porque é como nós vimos em lições anteriores, em reforma íntima anterior. Aquele que... Vamos começar pelos médios, depois vamos falar dos que receberam alguma graça e depois por aqueles que não receberam nada. Os médios, aqueles que têm algum tipo de sensibilidade, já tiveram alguma experiência, esses não podem negar que existe um mundo espiritual e não podem dizer que tiveram uma vida normal, né? Já aqueles que não têm nenhuma mediunidade podem até dizer, será que existe mesmo espírito? Será que isso aí que você está falando é realmente? Né? Ou seja, e podem ainda se desfrutar da incerteza, de sensações e experiências, apesar que tem um raciocínio, mas pode dizer simplesmente, eu nunca pensei muito profundamente, mas eu nunca vi espírito, nunca senti espírito, nunca incorporei espírito, nunca nada do espírito. Pode dizer isso. E pode dizer, por isso eu não acredito. Eu posso carregar essa dúvida comigo. Aqueles que já tiveram de alguma maneira uma intervenção divina na sua vida, um milagre, um auxílio, uma graça recebida, sabe, aquela graça que você não tem como explicar para ninguém como que aquilo aconteceu, mas aquilo aconteceu. Estou falando dessas, né? Aquelas que a gente não tem como, só nós sabemos, porque às vezes essas graças ocorrem num nível mais profundo e é até difícil da gente falar sobre, mas a gente tem certeza que não veio através das mãos humanas, não veio por seres humanos. É uma graça recebida. Esses que têm uma graça recebida também não tem como negar o Cristo, né? Receberam. Aqueles que nunca receberam graça, supostamente não reconhecem, não vê, às vezes recebe, mas não reconhece, não entende assim, não pensa dessa maneira, esses podem ainda continuar dizendo, eu não quero receber essas coisas, tal coisa me aconteceu assim, mas eu explico através da física, da ciência, disso ou daquilo, e está explicado, pronto, pelo materialismo na cabeça. Podem continuar negando, tá certo? Então, e vem ainda aquele que já as graças lhe foi conferida, que é o segundo caso, né? Que as graças foi lhe conferida, que é esse caso que ele está falando, mas a pessoa prefere furtar-se a elas, ou seja, não compreende que nada vem por acaso. Se eu recebi uma graça, tem um porquê. Se eu sou médico, tem um porquê. Se eu não sou médico, tem um porquê. Se eu ainda não recebi uma graça, tem um porquê. Tudo tem um porquê. Mas vamos colocar aqui do que ele está falando. Dos que receberam a graça. Seja, a mediunidade também é uma graça. E receberam a graça. Bom, por quê?
É impossível você tentar pensar que Deus havia jogado uma pedra para cima e caiu seu nome. Você foi sorteado pela bondade divina. Essa hipótese seria esdrúxula da nossa parte. Que foi errado, foi um erro divino ter escolhido você. Outra hipótese esdrúxula. Então, se você recebeu uma graça, qual seria a finalidade final de uma graça? Despertar você que existe algo além daquilo que seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, seu tato sente. Boa, justa, generosa, que você é importante, não está esquecido em algum lugar, não é um acidente genético neste planeta. Você é amado, está sendo visto, acompanhado, e que você está precisando rapidamente sair do estado da dúvida, da ignorância ou da dúvida. Se você ainda era ignorante, acabou seu tempo de ignorância. Da dúvida, acabou seu tempo. E partir abruptamente, apressadamente, decididamente a buscar uma explicação plausível e nessa busca se abrir para encontrar a verdade. Ou seja, está na hora, você foi escolhido para buscar a verdade, você foi chamado. O que nós chamamos de graça, né, milagre, eu acredito que o mundo espiritual diz assim, não tem nada a ver com isso, não. Nós fizemos isso para chamar sua atenção, porque nós acabamos de dizer, você não pode mais negar a partir de hoje o que os outros podem negar com muita facilidade. Então, vamos sair dessa inércia, desse comodismo e apressadamente venha buscar a verdade por trás desse suposto milagre ou graça que você recebeu. Ponto final. É isso. E nessa busca você vai evoluir. Mas abra a cabeça, né? Porque muitos pensam assim. Eu já vi muita gente falando assim. Eu fico, meu Deus, como a gente é egocêntrico, né? As pessoas falam, nossa, olha, Guto, eu já fui abençoado diversas vezes. E agora? Aí você fala, mas o que você acredita? Qual a sua religião? Mas eu não tenho muita religião, não sigo nada, não. Eu não acredito muito nisso, né? Religião é para dominar a massa, a população e tudo mais. Então eu não sigo. Mas eu recebi muitos milagres, né? E eu fico pensando assim, será que essa pessoa pensa que esses milagres é um prêmio por ele ser tão ignorante das religiões? É um prêmio para que ele se mantenha assim, sem saber de nada, não querer aprofundar em nada, não reconhecer nada? Ou é pela quantidade que ela diz, que ela confessa receber tanto milagre, é um apelo desesperado do plano espiritual dizendo, não tem mais, já vamos para o 100º milagre, enquanto não receberam nenhum na terra, você já está no 100º. Por que será eu recebo? A pessoa não chega nem a pensar assim, por que eu recebo tanto? E minha esposa, ou meu marido, ou meu filho não recebeu nenhum. É como se nós tivéssemos um ego tão grande e disséssemos assim, eu sou o que sou, eu sou tão bom, eu sou tão merecedor de o que quer que seja, que minha vida é só um milagre, tudo em mim é um milagre. Que sentido que a gente tem, né? É muito interessante isso. Percebendo que essa caridade, ela começa com a gente, a reforma íntima. Primeiro, olha, se eu parto num desespero para fazer caridade aos outros, lá na frente eu vou ser aqui. Pode olhar todos que começaram. Nos locais onde estava cheio de gente, você volta dali um tempo, sumiu todo mundo, já é outros. Depois você volta ali no jogo, é outros. Certo? Por quê? Porque eu vou com todo um gás para fazer ao próximo e percebo que depois de um tempo eu mesmo não andei, eu mesmo não caminhei, tá? E que muitas vezes aqueles que ali estão, que eu fiz, continuam na mesma situação,
alguns até melhor que eu. Olha só, eu ajudei e ele tão até melhor do que eu. E eu fico assim pensando, ué, mas tem alguma coisa estranha aqui. É porque eu estou numa compulsividade de servir ao Cristo para fora de mim e não para dentro de mim. Então, a caridade aqui fora, ela vai ser algo natural se você fizer uma reforma íntima, porque você vai andar, por exemplo, você vai num banco e vê uma pessoa precisando de uma ajuda, a sua reforma íntima vai te colocar numa sensibilidade tão grande que você vai ajudar aquela pessoa. Alguém bate na tua porta e sua reforma íntima vai colocar você num nível de percepção tão grande que você vai ajudar essa pessoa. Não vai ser um ato de quase obrigação, mas um ato de verdadeiro amor. Como pensando assim, olha aí, ó, eu estou fazendo a minha reforma íntima para quê? Para esses momentos que Deus manda até mim. Que Deus escolhe eu estar presente e poder fazer algo. Não é um momento em que eu preciso sair buscando, batendo na porta. Porque dentro disso, lógico que a gente não está aqui tirando o mérito de ninguém que se utiliza desse método, né, para sair em busca da caridade. Mas pense muito sobre essa frase, do que adianta ganhar o mundo e perder a vossa própria alma. Quer dizer, cuidado que eu trocar a caridade interna pela caridade externa. Isso não funciona, desanima, muita gente abandona a religião ou para de uma vez, porque não funciona, cansa. Você vai ficar um tempão e não há evolução suficiente, se você não fazer reforma íntima, para dar um sentido para isso. Você entra numa obra, começa a se dar ali, trabalha de manhã, de tarde, de noite, sem parar. E vai chegar num momento que você está com sede, com fome, cansado, não tem conhecimento, não aprendeu nada, só viu a mazela humana, só ajudou as pessoas, e parece que não tem sentido. Porque você vai ver, nunca vai parar aquela fila de necessitados. E aí você vai chegar no momento de pensar, mas e eu? Porque um dia eu vou morrer, esses necessitados vão continuar necessitando. E eu? Eu fiz obras. A cada um será dado com suas obras, não é assim? Então, eu vou receber uma obra. Nessa vida ou nas próximas, se eu ficar necessitado, alguém vai me dar o pão. Mas se reconhece o Espírito pelo fruto e não pela obra. A cada um será dado conforme suas obras. Então, os obreiros recebem o retorno, as consequências das obras feitas. Nada fica em vão. Mas a minha elevação será vista pelo meu fruto. Que fruto? Minhas virtudes. Uma obra, ela deveria ser um campo de desenvolvimento de virtudes, mas nem sempre é. Porque uma obra pode acontecer por várias finalidades, candidatura, lavagem de dinheiro, tanta podridão no meio de uma obra, mas ali era o local adequado. Eu diria que seria um laboratório para quem quer desenvolver virtudes poder treinar ali dentro, mas no final acaba se perdendo, muitas vezes, porque a gente já viu grandes obras, mas por trás não tem nada de bom. Mas não deixam de receber aqueles que fizeram as obras na terra. Como nós não queremos só viver na terra, então é melhor desenvolver virtudes. Porque aí, quem sabe, a nossa próxima reencarnação seja em um planeta melhor que a Terra. Caso contrário, se eu ficar preso em obra e não desenvolver virtudes, com certeza eu virei na Terra, de novo. E aí terei uma vida um pouco melhor devido a ter ajudado muitas pessoas. Mas será que é isso que a gente quer? Ficar só na Terra, como se a Terra fosse o único lugar para nós? Bom, cada um tem que pensar naquilo que quer. Então, eu diria assim, desenvolva virtudes. E tendo grandes oportunidades, não deixe de fazer caridade.
caso você ainda não consiga virtudes que façam você largar de reencarnar na Terra, pelo menos como espírito expiatório, provatório, vai te colocar uma função missionária. Então, já está melhor, não está melhor? Quer dizer, você está indo à Terra agora por missão. E aí faça caridade. Caso você não consiga ainda esse processo evolutivo, a sua reforma íntima, você pelo menos também fez bem aos outros, entendeu e compreendeu a necessidade de todo mundo, que é importante. Eu digo que a gente só vai entender o sentido da caridade externa depois que desenvolver em nós a reforma íntima, o sentimento mesmo. Aí a gente vai ver que a caridade ela é branda, ela não nos dá aquela cobrança de consciência, aquele desespero. Ela é algo bem tranquilo, bem natural, é isso mesmo, bem natural. A gente vai perceber isso, né? Então, no trajeto da minha casa, vamos supor, no trajeto da minha casa, um cachorrinho quase morrendo, certo? Eu não precisei sair do trajeto da minha casa. O cachorro está ali, eu pego ele no carro, levo no veterinário. Entrei na fila do banco, estou no banco, uma pessoa precisando de alguma coisa. A boa vontade me faz estar atento à necessidade, aonde eu me encontro, na minha rotina, na minha vida, e eu me torno útil onde eu estiver. Eu não preciso sair de onde eu estou para ser útil. Aonde eu estou, se eu quiser ser útil, eu sou muito útil. Continuando. O primeiro, que é o discípulo aplicado, fixou a mente na luz divina e segue adiante. Então ele fixa lá na luz divina e fala: eu vou. O segundo, que é preguiçoso, parou o pensamento nas próprias limitações. Quando a gente não optou, não decidiu na nossa vida progredir, caminhar, seguir, fazer reforma íntima, isso é servir ao Cristo. Porque servir ao Cristo é tornarmos dócil aos seus ensinamentos. E o ensinamento de Jesus era a reforma íntima. Então, quando eu paro, eu percebo que eu tenho limitação, eu uso essas limitações para dizer que eu não sigo a Jesus. Uma delas eu não sou perfeito, eu não sou santo, eu não sou Jesus, e aí a gente continua fazendo coisas erradas. Temos que tomar muito cuidado, porque isso é uma justificativa para a preguiça, tomar conta. Realmente, nós não somos Jesus, não somos perfeitos. Mas até quando? Se eu aceito, se eu me acolho com essa justificativa, aí sim, daqui a pouco, a minha identidade já vai ter esses critérios. Augusto imperfeito, não santo, e não é Jesus. Né? Eu tenho que tomar cuidado se os meus defeitos, se as minhas má tendências não acabam se tornando característica da minha personalidade. A ponto até das pessoas falar: não tem o João aqui do bairro? Qual? O João, aquele ganancioso? Olha só, ele é tão ganancioso que a ganância, que é um defeito, agora é sobrenome do homem, é João Ganancioso. Não tem fulano, sei, qual fulano? Aquele Beltrão, aquele bandido, aquele ladrão, esse aí o título já tornou o nome principal daquele personagem. A gente vai deixando defeitos acontecer. Fulana, a maledicente, aquela que fala na vida de todo mundo. Olha, então você começa a perceber que seus defeitos, você agasalhou eles tão bem em você, justificando uma série de itens, que ele se tornou uma característica sua. As pessoas passam a se lembrar de você pelo teu defeito. Que coisa incrível. Muda. Coloque como uma característica boa, né? Fulano bonzinho, fulano caridoso, Beltrano, sei lá, gente boa, né? Então,
Porque senão você está parando nas suas limitações, você está justificando com elas e ali você estaciona mesmo, tá bom? Na luz divina. Então fixa na luz divina. Lembre-se, você é um espírito, você é imortal, criado por Deus, em mais semelhança. Portanto, você não pode se fixar em coisa pouca. Seja qual for sua limitação, é temporária. Mas ela não pode ser decisiva a ponto de você dizer, perdi minha reencarnação por causa dela. Porque talvez a limitação que você tem é para que você a supere nessa reencarnação. É um teste, um desafio. Então não se acomode com ela. Diga, não, com esse defeito ainda vou seguir o Cristo. Vou fazer a minha reforma íntima. Aí diz assim, o mas, entre aspas, é a conjunção que. Essa conjunçãozinha mas era assim. Nos processos verbalistas, quando a gente fala, habitualmente nos define a posição íntima nossa perante o Evangelho. Porque, geralmente, quando a gente cita um Evangelho, a gente cita algo que é o que o Cristo ensinou. Por exemplo, Jesus nos ensinou, Guto, eu sei que Jesus nos ensinou a perdoar. Quando eu estou falando assim, primeiro, Jesus nos ensinou a perdoar, então eu citei um ensinamento que eu compreendi do Cristo. Aí eu venho e coloco assim, mas, depois desse mas, tudo que eu falar é o que eu faço em relação a esse ensinamento. É o que eu sou, é a minha evolução em relação a isso. Mas eu não consigo. Mas eu não posso. Mas não dá certo para mim. Então por isso que ele está falando assim, define a posição íntima perante o Evangelho, cada um. Cada ensinamento que você lê, o seu mas é isso. Coloca à frente do santo nome, se você colocar na frente do Cristo, né? Exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, colocada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. Ele está falando assim, mostrando para a gente entender, né? 3 letrinhas, M-A-S, mas. Apenas denuncia-nos o rumo. Assim recomendam meus princípios. Olha só, assim recomendam meus princípios. Mas Jesus pede outra coisa. Então, quando eu falo o que eu penso e coloco mais Jesus, é que significa que eu estou seguindo Cristo. Eu ainda não consigo perdoar, mas Jesus me auxiliará. Existe a confiança. Jesus ensinou-nos a perdoar, mas eu não consigo. Então, de um lado, o primeiro é uma vontade de seguir, de sair da mesmice, de progredir, não é impedimento algum, pelo contrário, é um desafio existencial. E no segundo já é a justificativa para eu não fazer, para eu deixar de lado, para eu relegar. Então, aí ele vai mostrar assim, assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. O mais veio depois de Jesus. Quando o mais vem antes de Jesus é uma coisa, quando o mais vem depois de Jesus, através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Uma palavra, uma conjunção colocada antes do Cristo é a nossa meta, é a nossa profissão de fé. Mas depois é uma confissão da nossa ineficiência, é como nós nos encontramos perante aquele ensinamento. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante, apedrejado e perseguido, está colocando ele aqui a situação desse homem, Paulo de Tarso, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Com o Cristo ele podia tudo, apesar de todas as dificuldades, perseguições e derrotas sofridas, aparente derrotas, né, para nós, porque vamos supor que ele ia pregar em algum lugar, e de lá ele foi apedrejado. Para muitos dizia uma derrota,
para ele não via como derrota. Porque existem coisas na nossa vida que muitas vezes a gente não entende os caminhos divinos, porque a maneira, os títulos que a gente dá às circunstâncias que nos acontecem é negativa. E aí fica difícil de eu entender como um Deus tão bom deixa algo ruim, negativo acontecer na minha vida. Mas eu não estou conseguindo entender que o que eu chamo de negativo, o que eu acho que é ruim na minha vida, pode não ser tão ruim na visão divina. Mas então qual que é a diferença desse Deus e eu? É que nós analisamos esse curto tempo de existência física. Então, por exemplo, e Deus enxerga na nossa infinitude, na nossa imortalidade. É como um benfeitor. Às vezes você vai reclamar alguma coisa do benfeitor, ele está alegre porque aquilo aconteceu e você está triste porque aconteceu. Porque para o benfeitor, o importante é a tua evolução na imortalidade. Para você é o bem-estar momentâneo. E aí nós vamos entender aqui, por exemplo, rápido, um exemplo claro para a gente entender. Doença, fica mais fácil. Quem é que está doente vai compreender que existe um Deus maravilhoso que quer você sentindo dor, debilitado, doente. Não é verdade? Mas por quê? Porque você está analisando o mal-estar daquele momento. Você está vomitando, você está tendo febre, você está fraco, você se sente deprimido. É horrível o que você está passando. E fora a dependência sua em relação às pessoas, dependendo da doença. Fala, nossa, eu estou na pior situação do mundo. Pior que um miserável. Uma pessoa doente, dependendo da doença, ela precisa até ser lavada quando ela faz suas necessidades, dá banho nela, dá de comer na boca dela. Então ela se sente muito pequena, assim. E aí ela pensa assim, olha aí, que é isso? Que Deus maravilhoso desse, que eu me colocar, deixou que eu chegasse nessa situação. Lógico, você que está com a doença, passando pelo problema, você está vendo uma fotografia da sua existência, mínima. Porque alguns dias antes de você adoecer, você não estava sentindo isso, você estava muito bem. Você não sabe depois de alguns dias o que vai acontecer. Então, como você, antes de você falar assim, ai, estou horrível, a minha vida é horrível, calma. Lembra alguns dias antes? Você diria, minha vida tá boa, tá ótimo, eu estou tranquilo, não sinto nada, não sinto tontura, não sinto nada, estou forte, mas adoeci, agora eu estou doente. Então lembra assim, agora não estou bem, agora está me acontecendo algo, mas nem sempre aconteceu. Então, sua vida não está ruim, está momentaneamente, nem é ruim, está momentaneamente, vai passar uns dias e vai acontecer algumas coisas. Bom, aí a pergunta é a seguinte aqui, mas que Deus que vai deixar eu ficar dessa maneira? Para Deus, para o teu benfeitor, o benfeitor está dizendo assim, olha, essa doença vai fazer essa pessoa sair melhor, mais humilde, sei lá, qualquer coisa assim. Então, a doença vai acabar, ela tem um ciclo. Essa doença que ela está tendo, vamos dizer que é uma doença que acaba. O médico vai descobrir a cura, vai te fazer um tratamento, vai levar uns 6 meses, mas ela já vai estar normal. Quantas pessoas passam por isso? Mas eu espero, eu torço, eu acredito que esse meu pupilo, dentro de 6 meses, se torne um ser humano melhor. Mas 6 meses para aquela pessoa que está com a doença foi uma eternidade. Né? Você vai falar, meu Deus, que isso? Eu pensei que eu nunca mais fosse sair daquela doença, daquele sofrimento, daquela dificuldade. Apesar que todo mundo falava, vai passar, calma, vai passar. Vai, não vai não. Entendeu? Eu estou naquela dificuldade. O que é 6 meses num 80 anos de vida terrena? Pouco. 6 meses numa imortalidade. Nada. Então, é isso que nós estamos dizendo. Muitas vezes, o tempo é algo imprescindível na minha vida. Se eu não der valor ao tempo, se eu não acreditar no tempo, porque ele é o agente modificador do atual estado que você se encontra. Isso tanto por bem quanto por mal. Então,
Eu só consigo enxergar o tempo na minha vida, aguardar o tempo na minha vida, venerar o tempo na minha vida, se eu tiver uma virtude em mim. Que é aí que eu vou falar assim, agora eu estou entendendo, eu preciso desenvolver uma virtude. Paciência. Sem paciência, que é a virtude, que é o final de tudo, é você se tornar mais paciente. Não tem jeito de resolver a situação. Você vai ficar 6 meses para você, é capaz de você morrer antes. E não é da doença, é de estresse, desespero, ataque cardíaco. E a doença, o médico vai falar, mas é cruzado, essa doença não era para matar. 6 meses, eu falei para ela que 6 meses ela ia sarar. Mas ela não aguentou, doutor. Ela ficou sem comer, ela entrou em depressão, e aí ela foi, meu Deus do céu, e aí, o que aconteceu? Ela parou tudo, morreu a pessoa. Meu Deus. E agora? Quer dizer, porque a gente, tudo precisa, primeiro elemento é a paciência. Talvez eu passei muito tempo sem ver o tempo. Olha só. Há quanto tempo eu não avalio o tempo? O tempo é muito importante. O tempo, na humanidade, mudou a história de rumo. O tempo modificou nações que pareciam dominar o planeta todo praticamente. Egito, Roma, veio a ruína, acabou tudo aquilo ali. Situações que o ser humano, a humanidade inteira era incapaz de fazer, de modificar, o tempo mudou. Então o tempo é algo muito importante que a gente joga de lado. Assistir uma boa aula, viver a oportunidade de ser aluno, porque a gente um dia não vai mais ser aluno, não vai mais poder ser aluno, né? Então eu diria assim, primeiro, pense, o tempo é teu, é a teu favor, nunca é contra. Segundo, as oportunidades que vão acontecer, né? Ativa o boa vontade, coloca ela no último. O radar fica funcionando. Durante esse período que você diz que é ruim, que está sendo ruim na sua vida, você vai enxergar cada momento de ser útil, de ser, de aprender, de ser útil para alguém e para si próprio, né? Qualquer coisa que você perceber, que você puder ajudar, puder fazer. Lembra, boa palavra tem que estar na frente. Boa vontade. Faça, auxilie, ajuda, porque você vai começar agora a modificar a maneira como você relaciona com a vida. Compreendeu? E aí, aguardando o tempo, duas coisas. O que você está desenvolvendo isso? Boa vontade, aguardando o tempo, você está desenvolvendo paciência. Uma paciência incrível. Aí, passou por esse período de turbulência, chuva, tempestade, vento, vem a bonança. Aí você já tem a paciência e vai ser experimentada aí já em outras situações, mas não mais agora em termos de turbulência, tá? Porque se eu me desespero, eu entro num processo de fixar o dia como se fosse um sofrimento, uma semana vai ser um mês vai ser um ano vai ser, eu não vou aguentar, vai ser muito pesado, vai ter muita energia perdida ali, e eu não vou ter aprendido nada, porque uma vez que eu me fecho no sofrimento, eu não vou ter deixado passar as grandes oportunidades da minha vida, as grandes oportunidades da minha vida. Eu não sei o que Deus está preparando, mas se eu creio nele, eu tenho certeza que é algo melhor para mim. Não é algo melhor que eu gostaria, é algo melhor para mim, que ele gostaria. A vontade dele é um pouco diferente da nossa, muitas vezes totalmente diferente, porque esta é a finalidade da nossa existência, né? E é aí que nós encontramos, quando alguém diz assim, eu tenho que aceitar mesmo tudo que vier.
Esse aceitar tático assim, não, porque nós somos cristãos. Eu tenho que aproveitar todas as situações que vier. É diferente. Aceitar é nem se ligar para aprender nada. É como se fosse uma total submissão. Não, a submissão você não aprende. Tem que ser uma decisão. Decisão é para. Quando a gente decide algo, a gente decide para alguma coisa. Quando a gente se submete, a gente só quer suportar. Suportar, suportar, suportar. E um Deus bom não vem apenas fazer-nos ser submisso. Ele quer que a gente aprenda, adquira evolução, seja mais livre. Então ele quer educar-nos. É bem diferente de submissão. É uma decisão que a gente precisa.